Se você nunca assistiu a segunda temporada de Stranger Things, esse vídeo é pra você. A temporada começa em 1984, na Pensilvânia, no Halloween. A número 8 é a primeira personagem nova a ser apresentada que tem os mesmos poderes que 11. Will segue lembrando do tempo que ficou no mundo invertido. Murray, o novo personagem, tenta convencer Hopper de que existem crianças com habilidades psíquicas em Hawkins, mas é ignorado. Steve e Nancy seguem namorando, mesmo depois de tudo o que aconteceu na primeira temporada. E os irmãos Billy e Max, também novos personagens, chegam na escola com Billy chamando a atenção das garotas. Joyce está em um affair e tentando seguir em frente depois de tudo o que aconteceu entre ela, Will e Hopper. Nancy e Jonathan desenvolveram uma amizade um pouco maior do que o seu relacionamento. O grupo descobre que Max é a pessoa que superou os pontos de Dustin no jogo do fliperama. Will começa a fazer exames e conta o que vê em suas visões. Experimentos seguem sendo feitos no laboratório de Hawkins através do novo médico chamado Dr. Owens. Lucas e Dustin começam a espionar Max e Mike começa a ter mudanças drásticas na sua personalidade. Nancy e Jonathan vão até a casa dos pais de Bárbara, que não sabem que ela morreu e a culpa começa a consumir ela por dentro. Mike segue tentando contato com 11 e lembrando dos momentos bons que passaram juntos. Will tem seus primeiros transtornos de personalidade e Hopper mantém 11 escondida do resto de Hawkins em sua casa. Episódio 2. 11 acorda no mundo invertido após ter salvado o trio do Demogorgon. Ela consegue voltar para a cidade, mas chega à casa de Mike e vê que todos estão procurando por ela nos arredores da cidade. Hopper segue mantendo 11 escondida. Joyce encontra um desenho de Will depois de mais um surto e é dia de Halloween em Hawkins, com Erica, irmã de Lucas, aparecendo pela primeira vez na série. Nancy se sente ainda mais culpada pela morte de Bárbara e Steve consola ela. Enquanto isso, Dustin e Lucas convidam Max para ir pedir doces com eles, mas são ignorados. Voltando para casa, Billy diz que a culpa dos dois estarem em Hawkins é de Max e ele quase atropela Mike, Dustin e Lucas, que são salvos quando Max consegue desviar o carro. Todos parecem gostar de Max, menos Mike, que não quer que ela entre para o grupo, e os surtos de Will estão cada vez piores. Will explica para Mike como foi o seu último sonho. Ele conta para Will que sente falta de 11 e Jonathan leva Nancy para casa. 11 tenta se comunicar mentalmente com Mike e um animal estranho aparece na casa de Dustin. Episódio 3. Dustin adota o tal animal que apareceu na sua lixeira e a relação de pai e filha de Hopper e 11 estremece por conta da implicância dela em poder sair da cabana. O flashback mostra Hopper e 11 organizando a casa que os dois iriam morar e como essa relação começou. Porém, ela se cansa de esperar e decide sair de casa por conta própria. Nancy e Steve discutem pelos acontecimentos da noite passada e Dustin mostra o animal exótico que adotou ao grupo. Após aconselhar o Will, Bob fala para Joyce que viu alguns garotos assustando o Will nas fitas da câmera e 11 relembra enquanto Hopper disse que sua mãe morreu, decidindo ir até a escola de Hawkins. Joyce consegue identificar o que o Will viu nas fitas e Mike diz ao grupo que o animal de Dustin é do mundo invertido, que esse animal sofreu mutações e fugiu da caixa para o resto da escola. Mike e Max finalmente começam a se dar bem. 11 vê os dois e fica com ciúme usando seus poderes para fazer Max cair do skate. E Will acha o animal de Dustin no banheiro. Ele foge do banheiro e decide lutar contra os seus pesadelos, ficando parado e mandando a tal coisa ir embora.
Episódio 4. Joyce vai até a escola e encontra Will tendo outro surto junto com o restante do grupo. Dustin segue mantendo seu animal escondido do restante do grupo. Joyce percebe a primeira manifestação no corpo de Will e Steve começa a perder o posto de rei da escola para Billy. 11 encontra uma caixa com o laboratório de Hawkins como nome e Jonathan e Nancy são levados para esse mesmo laboratório, onde vem a fenda do mundo invertido. Hopper e Joyce montam um labirinto com os desenhos de Will. Max e Lucas brigam por ela estar se sentindo excluída e Billy diz para ela ficar longe dele, a assustando. Nancy e Jonathan conseguem gravar a confissão do médico sobre o mundo invertido e Dustin também descobre que seu querido animalzinho é na verdade um Demogorgon. Cavando um buraco, Hopper encontra um túnel secreto que parece ser um portal. Episódio 5. Will conta a Mike que está se sentindo cada vez mais possuído e Hopper segue explorando o túnel que achou. Dustin tem um plano para prender o mini Demogorgon no porão e 11 vai até a casa de sua mãe para conhecê-la. Joyce pede ajuda a Bob para conseguir descobrir onde Hopper está para conseguir resgatá-lo. A tia de 11 mostra ela ao seu antigo quarto e algumas lembranças do que aconteceu. Depois de um tempo, Bob consegue achar a localização de Hopper e ele continua lutando para sair do túnel, até sendo pego por entranhas, quase sendo soterrado pelas mesmas. 11 consegue usar seus poderes para entrar em contato com sua mãe e acessa as memórias dela do dia do parto e de quando ela tentou recuperá-la, e que sua tia permitiu que Brenner levasse ela ao nascer. Joyce e Bob conseguem salvar Hopper do túnel, porém, quando os funcionários do laboratório queimam o interior, Will começa a ter uma convulsão. Episódio 6. Will é levado às pressas ao hospital com fortes dores internas por conta da convulsão. Joyce exige saber o que aconteceu com o filho e Nancy e Jonathan conseguem enviar a fita para os jornais com a ajuda de Murray. Will acorda sem se lembrar de algumas coisas, porém dizendo que os ataques deixaram a força irritada. Com alguns testes, eles descobrem que o Will está ligado a aquele tentáculo. Dustin e Steve começam a compartilhar histórias enquanto armam uma armadilha para o ex-animal de estimação dele. Hopper manda um áudio pelo rádio para 11, que está morando com a tia, e os médicos querem queimar a força que está se espalhando, mesmo que isso custe a vida de Will. Enquanto Max, Lucas, Dustin e Steve terminam de montar a armadilha, Will descobre um jeito de acabar com essa força. Steve sai para fora do ônibus para lutar contra o Demogorgon, logo avistando outros ao redor e voltando às pressas para dentro. Os Demogorgons saem dali sem machucar nenhum deles e Steve deduz que eles estão indo para outro lugar. Will revela que tudo era uma armadilha e Mike tenta avisar, mas é impedido pelos guardas. Pouco tempo depois, os Demogorgons chegam na base de controle. Episódio 7. 11 encontra a número 8 e está decidida a encontrá-la pessoalmente. Ela pega um ônibus para Illinois, onde encontra a número 8, que se chama Callie. Callie explica a 11 como ela e o seu grupo fazem para punir todos que fizeram mal a ela. Ela também ensina como 11 pode fazer para potencializar os seus poderes. 11 muda temporariamente o visual para algo mais dark e elas partem para acabar com o médico que machucou a mãe de 11. Callie tenta entrar na cabeça de 11 para fazer ela matar o tal homem, mas 11 hesita e elas fogem dali. Callie propõe a 11 que ela fique em Illinois para elas combaterem os caras maus. Porém, após um ataque da polícia, ela decide voltar para Hawkins após ver os seus amigos e Hopper estando em perigo. Episódio 8. Os Demogorgons invadem o laboratório, Joyce aplica um sedativo e Will para ele dormir e eles, Hopper, Mike, Bob e Joyce, tentam fugir do laboratório com Will. Os pais de Billy e Max chegam na casa deles e, quando Billy diz que não sabe onde Max está e que ela não é sua irmã, ele joga Billy contra a parede e o obriga a achá-la.
Bob consegue fazer a energia voltar e o Dr. Owens vai guiando ele até a porta de saída, mas acaba sendo atacado pelos Demogorgons e morrendo. Mike descobre um jeito de vencer os Demogorgons e todos começam a bolar um plano para conseguir escapar dali. Will acorda e começa a ser interrogado, mas resiste em não falar nada. Joyce, Jonathan e Mike tentam fazer o Will tomar o controle de seu corpo de volta, contando lembranças que tem com ele. Hopper descobre que o Will está se comunicando por códigos, mas ele descobre onde está e chama os Demogorgons para lá. Surpreendendo a todos, 11 retorna a Hawkins para ajudar o grupo. Episódio 9. Mike e 11 se reencontram e ele explode com Hopper após descobrir que ele escondia ela esse tempo todo. 11 e Hopper vão para o laboratório. Ela conta a Hopper aos lugares que foi e eles têm uma conversa linda. Ele vai à casa de Will procurar Max e ele e Steve têm uma briga feia. Mas Max aplica o tranquilizante e consegue pará-lo. A força maligna cresce ainda mais dentro de Will e ele enforca Joyce para tentar escapar. Quando o centro é incendiado, a força maligna finalmente sai do corpo de Will. 11 começa a fechar o portal e Hopper segue tentando afastar os Demogorgons dela. Após mais um trabalho concluído, todos se preparam para o baile de inverno. E é isso, esse foi o resumo da segunda temporada de Stranger Things, que estreou em 2017 e se passa no ano de 1984. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.